Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da Palavra de Deus. Sábado, dia 30 de julho de 2022. Estamos aí com a nossa leitura diária, tá? Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 ao 28, tá? Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mover sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o homem é a imagem e a semelhança de Deus, e também podemos dizer claramente que o homem, a raça humana, na verdade, homem, Adam significa ser humano ou a raça humana, tá? Ela é a coroa da criação de Deus, podemos dizer isso sem medo de errar à luz da Bíblia. E hoje nós vamos para o nosso quarto e último tópico. Nós vamos ter hoje uma resposta ao materialismo e o ateísmo. Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ateísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o texto de Hebreus deixa isso bem claro, né? Tendo Deus falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de tudo, pelo qual também fez o mundo, o qual é a expressa revelação do seu ser, a maior manifestação da sua glória, tendo efetuado um eterno sacrifício, assentou-se à destra do Pai. Então, fica bem claro que, né, eu acho maravilhoso, por exemplo, a colocação que o saudoso Billy Graham, ele dizia que o maior acontecimento da Terra não foi o homem ter subido à lua, mas foi Deus ter descido aqui na Terra. Porque o verbo se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós. E nós temos que crer a cada dia nessas verdades absolutas, maravilhosas. Aleluia, Deus se humanizou. Aleluia, o verbo se fez carne. Jesus Cristo foi, é e sempre será a maior revelação de Deus para a humanidade. Glória, aleluia, seja dada ao nome do Senhor. Fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma. O cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser e devemos usar a nossa fé também. A nossa razão quando expressamos a nossa confiança em Deus. Tem um livro do John Stott que o título dele é Crer Também é Pensar. Tá, irmãos? A nossa fé não anula a nossa razão, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora também nós entendemos que, por exemplo, quando nós partimos para o sobrenatural de Deus, Deus está além.
na nossa razão. Agostinho de Hipona já dizia, se você quiser compreender todos os mistérios de Deus, é como você colocar a água do oceano dentro de um copo. A água do oceano é a imensidão de Deus, o copo é a sua mente, é a sua razão, tá? Muito além do nosso entendimento, tá? Mas isso não anula a nossa razão, muito pelo contrário. Nas coisas que são prescrutáveis, nas coisas que são inteligíveis, no sentido de nós compreendermos dentro da nossa capacidade, não tem nada de errado. Agora, tem coisas que Deus faz que é simplesmente esplendorosa, miraculosa. Paulo, por exemplo, um homem mais inteligente do que Paulo. Paulo é chamado nos arraiais aí como o pai da teologia. Paulo, um homem de uma formação, de um entendimento, de uma cultura, de um coeficiente intelectual, mental, coisa esplendorosa. Paulo chega ao ponto de dizer, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria. Quem conheceu a tua mente, ó Deus, para ser o teu conselheiro, e quem lhe deu alguma coisa para requerer em troca, quão inescrutáveis são os teus caminhos e quão impenetráveis são os teus juízos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo falou, Senhor, eu posso não entender tudo, porque as coisas que Deus revelou pertencem a nós, ao que ele não revelou pertence a ele, mas eu dou glória. Eu posso até não entender todos os mistérios de Deus, mas eu aceito. Aleluia. Minha fé não é uma afronta contra a minha razão. Conclusão, vimos que a ideologia do materialismo e do ateísmo tem se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas e engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo.